vir à tarde, é acessível a todos. Temos todas as obras de Kardec, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho. Temos também obras de André Luiz e de Dona Ivone Pereira. São obras muito boas, muito instrutivas. Quem estiver interessado pode entrar no nosso site ou pode ir ali na livraria, que tem um folhetim com todos os cursos. Bom, nós vamos dar os avisos hoje, como vocês sabem, a reunião de 10 horas aqui, e lá atrás a gente tem a nossa obra social, a evangelização das crianças e a evangelização também das mães. E, como toda obra social, a gente sempre pede quem puder ajudar. São muitas crianças, muitas mães, e eles tomam café da manhã, eles almoçam antes de ir para casa. Então, a gente sempre pede quem puder ajudar, né, alguma coisa, tipo um feijão, um arroz, um leite. Tudo que chegar é bem-vindo. Nós temos também, assim, nós doamos muitas roupas para as crianças. Quem tiver criança que está perdendo a roupa, pode doar, porque nós temos a criança necessitada. E hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, a questão 920 e 933. A nossa palestrante, Maria Tereza, seja bem-vinda, né? E no final da nossa palestra, quem precisar de atendimento fraterno pode permanecer sentado, que alguém vai atendê-los, tá? Espera todo mundo ir embora, fica sentadinho, não se preocupe, que às vezes demora um pouquinho, mas sempre vai ser atendido. Ninguém sai daqui sem um atendimento, tá bom? Então, eu agora vou ler o Evangelho para fazer a nossa prece, para iniciarmos a nossa palestra. O Evangelho é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então um jovem aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. Diz-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: Eu respeito todos esses mandamentos desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se, muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, é bem mais difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha que um rico entrar no reino dos céus. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Vamos pedir a Ele que nos envolva com a sua luz, com o seu amor. Agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui num sábado, nessa manhã tranquilo, para escutar as palavras de sua doutrina. Agradecer a Ele que sempre nos ampara, que sempre está ao nosso lado. Basta a gente querer, basta a gente pedir. Agradecemos também a seu altivo e toda a coluna de espírito que sustenta
o Evangelho, capítulo 16, item de 1 a 6. A palestra vai ser do item do Livro dos Espíritos, 920 a 933. Eu vou ler um pedacinho só da 920, só a pergunta e a resposta. Vou passar para a nossa Tereza. Felicidades e infelicidades relativas. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na Terra. Passo agora a palavra para a Tereza. Uma boa palestra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu venho e não conhecia essa casa tão bonita em meio às vargens, né? E fico muito feliz de estar junto com outras pessoas, né? Podendo estudar essa doutrina, podendo fazer uma reflexão, como a nossa irmã falou, acerca da felicidade, né? E a felicidade, ela todos nós almejamos, né? É um desejo que todos nós carregamos. E quando no Livro dos Espíritos a gente vê que até o capítulo fala, né? Felicidade e infelicidade relativas. Por que relativa? Porque, de fato, ela varia entre os homens. O conceito de felicidade para um é diferente do que é para outro, né? Nós vivemos uma época onde, felizmente, a gente vê que a felicidade ela está hoje muito ligada a práticas contemplativas, meditativas, do simples, né? Então, eu vinha para cá e observava o que seria felicidade. Então, me deparei com aquelas pessoas que trabalham nos sinais, e um tinha feito de um saco de lixo uma capa de chuva. E aí ria, brincava, estavam tentando vender paçoca. E aqui no caminho, nessa rua aqui, passou um carro importado, acelerando até o máximo. E eu imagino que aquilo também para ele, né, para aquela criatura, também tem a ver com algum gozo, algum prazer. Então, hoje, como ela leu, né, a gente vai falar sobre as perguntas 920 a 933 do Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta, 920, fala justamente de uma felicidade plena, né? Se é possível a felicidade plena. E na pergunta que se segue, Kardec pergunta aos espíritos se é possível conseguir uma felicidade relativa. E os espíritos respondem: o homem é quase sempre o responsável, né? O obreiro da sua própria infelicidade. Vai caber a ele suavizá-las segundo cumpra as leis de Deus. E até se faz um comentário dizendo que ao ponto que o homem for ficando sempre compenetrado na vida material, isso vai gerar uma certa infelicidade para ele. E à medida, né, que a gente vai, Kardec coloca aqui, facilmente se coloca de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará tanto a uma melhor posição, ou seja, a compreensão da imortalidade da alma e do espírito que a gente vai abordar mais adiante. E a pergunta que se segue é se é possível uma felicidade comum a todos os homens. E aí os espíritos respondem com o que vem a ser como
se fosse um leme, né, que a felicidade na Terra, no que diz respeito à vida material, é proporcional à posse do necessário. E no que diz respeito à vida espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí, a posse do necessário, a gente vai abordando da mesma forma a fé no futuro, mas o que vem a ser essa consciência tranquila, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco. Nós sabemos que nascemos simples e ignorantes, criados por Deus, né? A sua imagem e semelhança. A gente não sabe como que ele faz isso, né? Porque ele não ia dar a fórmula para sair por aí criando-se espíritos, mas nós sabemos que ele nos criou simples e todos fomos criados da mesma maneira, inclusive o Pai, né? Inclusive Jesus. E então, o que vem a ser essa consciência tranquila? E como que é possível adquirir a consciência tranquila? A partir do momento que nós nascemos e somos criados simples, né? Nós não temos ainda a liberdade nem o entendimento para decidir, para escolher. Então, nesse primeiro momento da criação, nas primeiras encarnações, o nosso planejamento vem sendo feito com a ajuda de espíritos mais elevados. Nas primeiras encarnações, que eu digo até nos primeiros mundos. E conforme nós vamos avançando, vamos nos depurando, nós já gozamos de uma maior liberdade para fazermos as escolhas aqui, do que, obviamente, das questões mais importantes que vamos enfrentar nas existências. E essa consciência tranquila, ela tem total a ver com as escolhas que a gente faz, né? Com a capacidade da gente seguir, de fato, as leis de Deus, porque nós sabemos que as leis de Deus, elas são implacáveis e elas funcionam para todos. A diferença é que, enquanto encarnados, nós vamos ter um recorte pequeno e a gente atribui tudo a essa existência. Mas se a gente já sabe que a felicidade está ligada à posse do necessário, à fé no futuro e à consciência tranquila, fica aí também a recomendação dos espíritos para adquirir, né, para ter essa consciência tranquila. Então, a gente fala muito, né? Bom, eu estou com a consciência tranquila porque fiz o que podia fazer. E é isso mesmo. Mas já sabemos que conforme vamos ganhando conhecimento, não tem como fugir, né? Não tem como a gente escapar. Por mais que a gente erre, a gente sabe, dentro da nossa própria consciência, né? Porque o Espiritismo traz isso para a gente. Não há juízes que vão apontar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Vai ser o que a gente traz aqui dentro, né? Até a gente sabe que o Espírito plasma o estado de consciência, né? O que vem a ser, até eu acho que hoje a Igreja, né, já fala, né, que o limbo, né, que seria um intermédio entre o céu e o inferno, é um estado de consciência. Então, eu acho que essa pergunta fica muito inerente a gente pensar acerca do que vem a ser a consciência tranquila. E aí, Kardec continua, mas o que é supérfluo para um não representará o necessário para outro? E aí ele fala, sem dúvida, não acontece, né, ele dá o exemplo aqui, de que aquele que possuía 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a sua fortuna a 10 mil libras, acha-se o mais injustiçado das criaturas, né? Acha-se o mais desgraçado das criaturas.
aí ele fala, acha-se no infortúnio sem se esquecer de que há milhares de pessoas que padecem de fome, sofrem sede, né? Não tem como a gente vai ver aqui a posse do necessário. E aí ele coloca, o homem criterioso a fim de ser feliz olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. E por que o homem criterioso, aquele que quer ser feliz, olha para baixo, né? E aí tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é o bem e o mal sofrer. Não tenho certeza. E lá fala, né, que a vida é mais fácil quando curvamos a nossa fronte ao alto, como ele coloca aqui, porque ao infinito, porque nos damos consciência de que não estamos sós, né, que há um Deus que olha por todos os seus filhos, e quando olhamos para o lado, porque nos damos contas de situações, de pessoas, né, de irmãos que passam por dores muito maiores do que as nossas. Por isso que a felicidade e a infelicidade, ela é relativa. Porque se eu me encontro numa situação que eu acho o fim do mundo, né? Não sei, sei lá, o pneu do meu carro furou, um cano na minha casa estourou. Eu olho para o lado e me dou conta de pessoas que perderam suas casas, né, que passam por momentos de guerras, que não têm saúde, né? Quantos de nós sabemos, vivendo aqui no Rio de Janeiro, quantos exemplos de irmãos em situação de rua, nos leitos dos hospitais, né, esquecidos por suas famílias, nas cadeias. Então, é sempre mais fácil eu me consolar olhando para o lado, porque eu sempre vou ver situações muito piores que as minhas. E como que eu faço isso? Servindo. Né? Eu não consigo me dar conta, né, apenas dentro da minha casa, mexendo no telefone, saindo de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu tenho que me abrir para essas situações. Eu tenho que me deixar envolver, porque o convívio com o outro é que a gente vai, no convívio com o outro que a gente vai ser testado. A vinda de Jesus traz, com a vinda de Jesus e Ele nos convidando a servir, né, a gente sabe que vai ser testado no convívio com as outras pessoas, com as diferenças. Eu vou aprendendo a lidar com as diferenças e com os diferentes e assim vou me aprimorando, porque eu vou vendo, né, também no outro aquilo que não está em acordo na minha própria vida. E aí os espíritos, o Kardec continua e perguntando, mas se o homem sofre todos esses males, tem alguma maneira dele evitar? E os espíritos são taxativos. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Ou seja, resiliência, né? A gente vê aí, né, muitas tatuagens com a palavra resiliência, ficou até uma época todo mundo falando de resiliência, e a resiliência vem de fato ser essa capacidade de lidar com as adversidades, ou seja, com tudo aquilo que eu não gostaria, mas que está acontecendo, né? Com os infortúnios, com as vicissitudes da vida que são inerentes a todas as criaturas. E aí, continuando, ele fala, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma nova fonte de aflição? Os males deste mundo estão na razão das necessidades que vós os criais. A muitos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para os que
cima de si. E aí a gente às vezes pensa, né? Mas gente, fulano, né? E esse aí melhorou de vida e agora tá rico. Mas melhorou como? Ah, fez um monte de coisa aí, nem sei. Tá envolvido com isso, tá envolvido com aquilo. E os espíritos vêm e respondem. Deus, às vezes, permite que o mal progrida. Mas cuidado com aquele que inveja, porque hoje o que parece ser felicidade, mais tarde será lágrimas. E aqui ele conclui: lembrai-vos dessas palavras, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Ou seja, às vezes a gente, quando os espíritos colocam aqui de inveja, todos nós passamos por situações que a gente, em algum momento, até se fala, né, na inveja branca. Ah, não, eu queria tanto isso, mas, ó, amiga, inveja branca. Eu queria tanto um marido como... Marido não é uma coisa que se inveje muito, né? Mas, assim, um carro, uma casa, mas eu gostaria muito de ter isso igual a você, tá? Mas é inveja branca. Só que a gente, e a gente vai continuar vendo isso aqui, faz um recorte de uma única vida. E o que parece ser felicidade, muitas das vezes não é. Só é um estado momentâneo que mais tarde vai se revelar a verdadeira dificuldade ou a verdadeira fonte de infelicidade. E aí, por N motivos, no começo ela leu, né, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro, né, não se pode servir a dois senhores. E, de fato, a gente muitas das vezes endemoniza o dinheiro e, na verdade, o Humberto Roden, que foi um teólogo brasileiro, ele tem um livro fininho chamado Sermão da Montanha. E lá ele fala acerca do dinheiro e acerca de não se pode servir a dois senhores. Que, na verdade, o problema não é ter dinheiro, o problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro, que são coisas completamente diferentes, ou seja, o apego. Né? O budismo trabalha muito a questão da felicidade e da felicidade associada ao desapego da vida material. Isso ainda para nós, né, que temos uma cabeça mais ocidentalizada por estar do outro lado do globo, não temos tanto essa educação, muito pelo contrário, mas as religiões orientais, a filosofia oriental, ela está muito ligada a isso, ao desapego da vida material, né, à pureza dos sentimentos relacionada às boas intenções e à tranquilidade, né? Felizmente, hoje, eu acho que a pandemia se trouxe, um dos ganhos que a pandemia trouxe foi a gente voltar a atenção mais à saúde mental. E aí a gente passou, né, todos enclausurados, tinha até grupos, né, que oravam online, meditavam online, e da gente poder focar mais no interior, na prática de autoconhecimento, de meditação, porque todos sabemos também que Jesus meditava, né? Antes de ser preso pelos soldados romanos, Jesus se retira ao Monte das Oliveiras para meditar. Então, tudo que nos é trazido não foi criado, né? Já estava ali, mas os nossos olhos ainda não estavam despertos para essas benesses. E aí continua, né? O Kardec perguntando se não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário. E aí os espíritos dão outra paulada e falam que a infelicidade ela só está ligada quando não se tem o necessário e quando não se tem saúde.
O homem só pode ser infeliz nessas duas condições, quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Só que, voltamos, né? E aí o Kardec vai continuando, até para a gente andar um pouco, perguntando, mas esse necessário, às vezes tem pessoas que são isentas de tudo, de fato. A criatura não tem nem o que comer. É possível se deixar morrer de fome? E os espíritos respondem, não, porque numa sociedade em que se segue a lei de Jesus, ninguém morrerá de fome e haverá trabalho para todos, ainda que seja, né, de plantar e de colher. Mas vocês, muitas das vezes, pelo seu preconceito, né, acham-se envergonhados de trabalhar de tal maneira que tenham que plantar e colher para a própria subsistência, né, para a própria sustentação. E aí a gente fica pensando, será de fato? Porque hoje, parando para pensar aqui na tela, falou, né, que tem uma obra social aqui, que tem que as pessoas saem daqui, vêm, tomam café da manhã, participam da evangelização, saem depois de comer. Felizmente, nós vivemos no Rio de Janeiro e vemos essas possibilidades, né, de lugares que se é possível encontrar esse trabalho social. Mas se nós formos adentrar o Brasil, nós vamos ver, e às vezes chegam para nós, né, relatos de pessoas que de fato têm que fazer isso aqui. Tem que, às vezes, não tem nada para comer e tem que comer fubá, tem que comer a planta, né, arroz, nem carne, impossível. Mas isso de fato existe. Tem pessoa, e aí muitas das vezes a gente olha, né, porque a imprensa, vez ou outra, se abre para essas situações e vai buscar quem são essas pessoas, aonde vivem, né? Pessoas que ainda para tomar um banho tem que andar quilômetros, né? Se a gente for pensar isso, na Bíblia era assim, né? Falando a respeito da mulher do poço de Jacó, que Jesus se depara com ela, essa mulher ia buscar água, né? E tem pessoas que ainda hoje, no século XXI, caminham quilômetros e quilômetros para buscar água nos poços, e água muitas das vezes barrenta. Então, olha aí a posse do necessário. É só para aquela pessoa de fato que vive nessas situações de extrema pobreza não morrer. E aí tem que comer, né? Na África a gente vê pessoas que comem às vezes mistura com barro, farinha e barro. Olha aí. É inimaginável pensar isso hoje, né, em pleno século XXI. E aí os espíritos continuam e perguntam, o Kardec pergunta, evidentemente que todos nós nascemos com uma missão. Será que o fato de nós fugirmos a essa missão, a essa responsabilidade, também não é fonte de uma infelicidade? E os espíritos respondem, sim. E muitas das vezes são os próprios pais que afastam os filhos das suas obrigações, né, da sua missão de vida, porque os pais, e aí os espíritos concluem, e sendo assim, serão os pais os responsáveis por não permitirem que os filhos façam as suas escolhas e sigam com aquilo que deve ser feito. E se a gente for parar para pensar, de fato, eu ainda não tenho filhos, mas quantos pais pensam que ao decidirem pelos seus filhos, ao escolherem pelos seus filhos as pessoas que vão estar ao lado dos seus filhos, as profissões que os seus filhos vão ter, pensando ser isso um meio de cuidado, de proteção e de felicidade para eles, infelicitar os próprios filhos. E aí é
engraçado que o Kardec pergunta, mas sendo o filho de um grande comerciante local, é plausível, né, que esse se dedique à fabricação de tamancos? Isso eu não estou inventando não, isso está aqui. E aí os espíritos respondem uma coisa engraçada. Compre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. Ou seja, aí ele coloca, a civilização tem suas exigências. Cumpre não cair no absurdo. Ou seja, tem absurdo para tudo, em todos os tempos, desde a época de Kardec. E as perguntas vão continuar e chegam até o pedaço que eu falei de, mas como que evitar essa infelicidade sem a posse daquilo que é necessário? E os espíritos vão responder, não há ofício desprezível, né? Porque, aí eles continuam, porque são mais numerosas as classes e as pessoas sofredoras do que ao contrário. Mais uma vez, porque vós só veem apenas um recorte, ou seja, apenas uma única vida. E se a gente sabe, se somos crentes na reencarnação, sabemos que um Deus justo, soberano e bom, ele não ia regalar uns a riqueza em detrimento de outros que vivem na pobreza. Isso não se explica ao acaso, né? Ele não escolhe aleatoriamente um e outro. E é o que a gente vê aqui. Muitas das vezes é explicado pelo mecanismo muitas das vezes não, é sempre explicado pelo mecanismo da reencarnação, mas muitas das vezes somos nós, as pessoas, né, os causadores dessa infelicidade. E aí, a gente já finalizou essa parte, né, das perguntas, e refletindo acerca delas, a gente já vê que o que é felicidade para um, nem sempre é para outro. E o que é infelicidade para um, nem sempre é para outro, né? O contrário também é válido. E nós, às vezes, nos vemos, né, em situações controversas que a gente, naquele momento, acha que nunca vai passar, que a gente está vivendo o pior momento da nossa vida. E aí vem a parte do que a gente trabalhou lá no começo, a fé no futuro. Porque, mais uma vez, a gente não entende que essa encarnação é um breve momento, é um estado que vai passar. Por isso, a fé no futuro. Obviamente, não é uma fé que eu vou ficar esperando tudo cair do céu. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas fazendo a minha parte, se eu fiz tudo aquilo que está no meu alcance, só me cabe confiar, né, no Pai, para que, se eu já fiz tudo que eu poderia fazer, só me basta confiar nele para eu sair daquela situação. E o Espiritismo, quando ele nos vem e traz novos horizontes, porque o Espiritismo ele não veio desdizer nada, ele não veio trabalhar contra o que o cristianismo tradicional já havia trazido, não, muito pelo contrário, está lá em João, né? Eu vou, mas lhes enviarei, quando estiverem prontos, um Consolador prometido. Ou seja, naquele momento, os homens ainda não estavam capazes de entender tudo aquilo. Séculos depois, de fato, nos veio a doutrina dos Espíritos, que vem ampliar o nosso horizonte, que vem ampliar a nossa consciência e o entendimento de que cabe a nós sermos felizes o quanto possível. E a gente não pode se esquecer que a Terra seria um mundo de provas e expiações, né? Entendendo que a Terra
situações se aurem de novas forças, né? Fazem um repouso, ganham um novo fôlego para continuar o seu caminho evolutivo. E o mundo que se segue aos mundos regeneradores são os mundos felizes. E nesses mundos felizes, o bem já se sobrepõe ao mal. Olha só, que felicidade está sempre ligada ao bem. Até que um dia caminharemos para os mundos ditosos, né? Aonde não existe o mal, onde só existe o bem, né? Os mundos celestes. E muitas das vezes, quando a gente se encontra nesses momentos de infelicidade, de sofrimento, de dor, é o que eu falei, a gente se pergunta, por que, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por que eu? Né? E a gente se esquece que Deus tem uma sabedoria divina, né, única, que foi responsável pela criação desses mundos. A gente se esquece disso, né, que nos cabe passar por isso que estamos passando aqui na Terra. E passamos também e nos esquecemos que Jesus, como governador espiritual do planeta Terra, ele não nos deixa sós. Ao contrário, ele nos envia os seus benfeitores espirituais, que são os anjos, né? Chame como quiser chamar os benfeitores, os mentores, as almas que nos tutelam, né? E nós nunca estamos sós. Só que a gente, nesses momentos, a gente se esquece disso. A gente se acha injustiçado, né? Desgraçado. Mas o Pai se esqueceu de mim. Que Deus é esse? Né? Muitas vezes a gente se pergunta. Só que tem um pequeno detalhe. Nem Deus, nem Jesus, nem os espíritos benfeitores, eles são capazes de escolher por nós, de tomar decisões por nós. Ao contrário, o livre-arbítrio é um direito concedido por Deus Pai a todos, é universal. E às vezes a gente acha, né, que isso nunca vai passar, que isso nunca vai acabar, que vamos ficar eternamente naquele momento, mas a gente já sabe que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E o nosso livre-arbítrio, muitas das vezes, nos leva a quem nos leva a esses momentos de infortúnio, de dor, de sofrimento, de desespero, de raiva, de angústia. Tudo fruto das nossas escolhas. E a vida, ela tem essa inteligência de não ferir o nosso livre-arbítrio, nem de tirar a gente da cegueira que a gente quer estar. Porque nos foi dado por Deus. Nada fere o direito do livre-arbítrio. Nada. E aí vai caber a nós ser feliz aqui o quanto possível. E a gente às vezes pensa, né? Poxa, que planejamento, tudo, quando a gente tem conhecimento da doutrina espírita, a gente acha que tudo não é provação, né? Tudo vem, mas se eu estou passando por isso aqui, poxa, o meu marido, caramba, ele me perturba, me trata, meu marido me trata mal, me traiu e não sei o quê. Na outra vida eu devo ter sido muito levada. E a gente, você não acha? Não sei. Ninguém tem o poder de dizer o que foi na outra vida. O Espiritismo não trabalha com adivinhação, com mistificação. A gente sabe aquilo que é necessário saber. Obviamente, quando se fala em vidas passadas, em terapia de vidas passadas, de fato, tem momentos que a gente precisa, né, acessar isso de forma responsável, mas isso é em último caso. Agora, eu não tenho, a vida não é um jogo de tarô, de búzios, de revelação, é instável e imprevisível. Eu tenho que ir passando e
momentos. E aí, a gente vê no livro dos Espíritos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a felicidade não é desse mundo. Isso a gente vai encontrar no livro de Eclesiastes na Bíblia. E o livro de Eclesiastes, ele é atribuído ao rei Salomão, né, que foi rei de Israel séculos antes de Cristo, e que foi até, né, na Bíblia, se a gente for ver, tem também a parte da sabedoria de Salomão, o Cântico dos Cânticos, e ele traz para a gente que a felicidade não é desse mundo, porque o homem, ele continua atribuindo a felicidade ao ter e não ser. Gente, Salomão vivia 930 anos antes de Cristo. Para você ver o quanto que nós, no sentido da humanidade, estamos caminhando no mesmo compasso. Desde essa época já se discutia o ponto de que felicidade era ser e não ter. Está lá, né, o Salomão falando que as criaturas atribuem a felicidade ainda à riqueza material, à posse, né, aos palácios, às moedas, e por isso não é feliz nesse mundo. Não podemos nos esquecer do apóstolo Paulo, que por volta dos seus 30 anos, Paulo tinha até hoje o que é um conceito de felicidade. Tinha tudo que hoje nós desejaríamos ter para sermos felizes. Ele era uma pessoa, né, um publicano, vamos assim dizer, que tinha poder e conhecimento junto ao Sinédrio. O pai dele era super rico, um comerciante de Tarso, né, que era uma cidade da Turquia. Ele tinha frequentado as melhores escolas, né, como discípulo de Gamaliel. Ele havia frequentado a escola de Atenas, a escola de Alexandria, era um doutor das leis, tudo conhecia, mas tinha uma bela noiva, né? Isso tudo também está no livro de Paulo e Estevão. Mas ele não lograva ter a felicidade e a paz que aqueles homens simples e mulheres simples do subúrbio de Jerusalém tinham a seguindo um famoso carpinteiro. Até me emociono falando isso. E aí ele, na estrada para Damasco, né, aonde mais uma vez ele, como perseguidor dos cristãos, ele se depara num momento de cegueira, né? Ele fica cego. E aí ele ouve uma voz e perguntam a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E foi um encontro de Paulo, né, com Jesus. Saulo, no primeiro momento, e após a conversão dele, ele se torna Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso vai conhecer a felicidade ao receber 39 chibatadas em frente a uma sinagoga por estar difundindo a mensagem do Mestre. Olha que momentos controversos. E Paulo fez tudo, gente, em uma única encarnação. Paulo não precisou lutar. O que falar de Zaqueu também? Zaqueu era um cobrador de impostos, né? E numa das passagens de Jesus pela cidade, ele se meteu num telhado, né, para ver Jesus e não conseguia, porque Zaqueu era muito baixo, e Jesus fala: Zaqueu, hoje mesmo estarei na sua casa. E aí muitos foram contra Jesus, né? Mas como é que você vai à casa desse homem? Esse homem é um pecador. E Jesus, então, né, no contato com Zaqueu, Zaqueu fala: Senhor, depois de te conhecer, eu darei tudo que é
feliz. Ocupar aquele vazio que não foi ocupado nem com posses, nem com dinheiro, nem com poder, nem com conhecimento. Por vontade própria, por livre-arbítrio. Esses são os exemplos. E às vezes a gente quer se destacar na casa espírita, achando que a felicidade pode estar relacionada a isso, né? Não, porque eu quero falar como fulano de tal, e a gente coloca um pingo de vaidade, né, num negócio que, se a gente sabe que se recebemos do alto, é para colocar a serviço do próximo. Dai de graça o que de graça recebeu. Tá lá, dai a César o que é de César. Isso tudo, eu falo mais uma vez, não está eu não estou criando. Isso tudo está nas Escrituras. Isso tudo está no Pentateuco, na Bíblia Sagrada. Nada foi criado. Isso tudo está escrito. Esses códigos, né, essas leis todas são códigos de conduta que nos auxiliam nessa encarnação. E aí, no livro Vinha de Luz, que numa mensagem do Emmanuel, ele fala que muitas das vezes lágrimas nos lares, né, lágrimas da carne, se revertem em lágrimas nos céus, porque os nossos orientadores, muitas das vezes, ficam tranquilos em nos ver passando por determinadas situações, porque aquilo vai em algum momento se traduzir em evolução, em crescimento para a gente. Olha só que coisa, né? Ele coloca: lágrima nos lares frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam, porque os seus tutelados sejam detentores de padecimento, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidade renovadora de trabalho e aperfeiçoamento. E falando um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo, é até 10 para as 10, né? 10 para as 11. Falando um pouco do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lá vê as bem-aventuranças, né? E na Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia eu faço sempre menção a ela, porque ela foi traduzida por estudiosos católicos, judeus e protestantes, por isso que ela é tida como imparcial. E nessa Bíblia, as bem-aventuranças, elas estão traduzidas da seguinte forma: felizes os pobres no espírito, porque é deles o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Ou seja, os bem-aventurados são os felizes. São os felizes porque entenderam a felicidade que nos foi dada aqui na Terra. E aí, na mensagem do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, A Felicidade Não É Desse Mundo, um cardeal chamado Morlot vem nos dar uma mensagem acerca do por que a felicidade não é desse mundo. E é justamente isso que ele começa falando: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente um homem em todas as posições sociais, que nem mesmo a riqueza, o poder ou a juventude são capazes de trazer felicidade aos homens aqui na Terra. E ele fala que a felicidade na Terra é uma coisa tão efêmera que cabe ao homem que ainda vê a existência atual como a única, a felicidade vai ser como se fosse ele estivesse tentando segurar a água. Ela vai sempre escapar de nós que estamos aqui, porque a gente continua colocando a felicidade em coisas passageiras. E já vou apressar aqui, a gente tem mais 5 minutinhos, né? Contar uma
pequena história de uma mulher que, na sociedade de Paris, era uma mulher muito rica, que ela visitava sempre as pessoas, as criaturas em necessidade. E é assim, quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa sórdida, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe a mansarda onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai ali acalmar todas as suas dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue trabalhar. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão fome, frio, sede. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que necessite. Dali vai ao hospital, levar ao pai algum conforto e tranquilizar-o sobre a família. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz para si: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome, onde mora, ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa, para que deis a caridade, que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer as obras úteis e confeccionarás roupas para aquelas criancinhas. Desse modo, dará alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela que importa. Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa de uma das suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Essa história é a história da Condessa Paula, que vem na parte do céu e o inferno, no livro do céu e do inferno, espíritos felizes, os espíritos felizes, nos dar o seu testemunho de que ela frequentou os melhores palácios, as melhores festas, mas que nada disso se compara à alegria que ela encontrou no céu, nas assembleias de espíritos, nas moradas celestiais. E ela dá o seu testemunho. Ela morreu aos 36 anos de idade, dizendo que de fato ela foi muito e muito feliz, que ela teve tudo que a gente
de ser felicidade, mas que em encarnações anteriores ela se preparou para isso. E ela diz que nada, que ao consolar as dores dos outros, ela foi capaz de entender que ela precisava de muito mais, ela tinha muito mais do que precisava para ser verdadeiramente feliz. E para encerrar, eu queria deixar uma história que um homem muito rico, bem casado, com filhos, procurou ao Chico, médium da casa espírita, procurou ao Chico e disse: Chico, eu queria que você perguntasse ao Emmanuel o que eu posso fazer, porque eu tenho tudo isso e eu não sou feliz, eu tenho um vazio. O que eu posso fazer? Vê se ele tem uma orientação para me dar. Então o Emmanuel responde: Chico, diga-lhe que o que lhe falta é a alegria dos outros. Muito emocionada, eu encerro o estudo de hoje agradecendo por esse encontro que nós estamos tendo aqui nessa casa de amor, mas principalmente dentro dessa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Muita paz. Então vamos à segunda parte. Os médios se posicionem. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, pedir a Jesus que envolva esses médios, que harmonize a todos, para que todos possam receber os fluidos necessários para cada um. Agradecer a Jesus por esse momento de paz, esse momento de luz, esse momento de recebimento de suas bênçãos. Agradecido Jesus e agradecemos a Deus por nos conceder momentos tranquilos e de paz. Graças a Deus. O Evangelho de hoje nos traz a passagem: não se pode servir a Deus e a Mamon. Como a nossa irmã Teresa disse, Mamon, Jesus nos traz nessa passagem como se fosse um Deus, mas Mamon nada mais é do que tudo que possuímos que não seja nosso corpo físico. Tudo que nós temos de bens materiais que não é o nosso corpo físico. E aí Jesus nos mostra que a gente tem que ter discernimento, e a nossa querida irmã Maria Teresa nos trouxe de uma forma maravilhosa nessa palestra esse discernimento das nossas posses, do que realmente é necessário para a nossa vida diária, né, a nossa rotina diária. Então, Mamon seria esse Deus que nos traz a avareza, que nos traz o sentimento de egoísmo, né, que são as posses materiais que a gente carrega neste mundo material. E a gente tem que aprender que não se pode servir a Deus e a Mamon, porque a gente não consegue ter amor ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Esse desapego das posses é que nos aproxima de Jesus, é o que nos aproxima de Deus. Quando
gente tem auxiliado o nosso próximo, a gente tem levado através do que possuímos conforto, paz, acalento ao nosso irmão, e não só de maneira física, né? Porque a gente sabe que todos têm que ter o básico para sobreviver, mas a gente tem disponibilizado também o nosso tempo, assim como essa história maravilhosa que a Teresa nos trouxe aqui no final, onde a mãe ensina a filha de que ela não tem posses, mas ela tem o tempo dela para se dedicar e oferecer àqueles que necessitam, para se dedicar ao trabalho, ao próximo, ao amor, a fazer, produzir algo para o próximo. Então, a gente tem, mesmo que a gente não tenha muitas posses, a gente sempre encontra uma maneira de trazer algo de bom, algo de próspero, o nosso amor, a nossa dedicação ao nosso irmão. Então, quando a gente, através do Evangelho, a gente enxerga que Jesus nos mostra de várias maneiras esses ensinamentos do que o material nos traz, dessa diferença de servir a Deus e a Mamon, das utilidades que a gente pode fazer das posses que nós temos aqui na Terra. Principalmente porque a gente vive num mundo de provas e expiações e o dinheiro nos traz uma provação muito grande, onde ele nos traz conforto, ele nos traz formas de que a gente possa viver uma vida de esbanjamento, de viagens, mas e o próximo? Esse conforto nos traz felicidade, todo o conforto que esse dinheiro traz, ele nos traz paz, ele nos traz a felicidade que a gente almeja. Então, eu acho que cabe a nós pensarmos um pouco sobre o que é felicidade realmente para cada um de nós. O que a gente traz no nosso coração como felicidade plena? São as posses que temos? Porque daqui desse mundo nada a gente vai levar além do que a gente pratica, além dos nossos atos. Tudo que a gente conquista de material, inclusive o nosso corpo, ele fica aqui. A gente tem aqui o nosso material único e exclusivamente para que a gente tenha a possibilidade de se manter, de sobreviver, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha discernimento de viver a nossa vida e de poder usufruir do nosso corpo físico de forma consciente. Estamos tendo essa consciência hoje de que realmente a gente tem o necessário, fazendo uso unicamente do necessário, ou a gente está focado de que a felicidade vem do supérfluo, de tudo aquilo que é em excesso. A gente almeja aquilo que é do próximo, porque o próximo, a gente acha que a felicidade está naquilo que o próximo tem. A gente não sabe o que tem dentro do coração dele, a gente não sabe tudo que o próximo passa para que ele tenha toda aquela riqueza, todos aqueles bens, a gente não sabe o que vai no coração de cada um. Então, que a gente possa enxergar dentro dos mandamentos do nosso Mestre Jesus tudo que ele nos trouxe de exemplo, de amor e de caridade para cada um de nós. Toda a caminhada de Jesus, todo o amor que ele dedicou a cada um que seguiu os seus caminhos, que pediu por ajuda e por socorro, tudo que ele disponibilizou e tudo que ele teve de necessário, ele usou unicamente do necessário para viver aqui neste mundo e nos mostrou que não precisamos de nada mais em excesso para que a gente seja feliz e para que a gente encontre a felicidade plena e o amor de Deus para com todos nós. Que a gente consiga enxergar nos exemplos do Mestre a nossa trajetória e que a gente consiga amparar o nosso irmão, que a gente consiga enxergar a felicidade na
é o que nos aproxima dele. Essa caridade que a gente carrega dentro de nós, que já vem na nossa consciência, que a gente consiga trazer essa caridade no nosso coração todos os dias e que a paz do Senhor, o amor de Cristo, nos leve, nos mostre todos os dias o caminho da paz e da caridade. Jesus nos abençoe sempre, que Deus esteja sempre conosco e que a gente consiga sempre ouvir, estar de ouvidos abertos para escutar os conselhos dos nossos anjos protetores, dos nossos guias espirituais que estão conosco a cada jornada para nos amparar, para nos trazer auxílio, para nos dizer e para nos dar o suporte que a gente precisa, que a gente consiga sempre ouvir os conselhos dos nossos amigos espirituais e trazer dentro de nós todo esse amor que Deus carrega por nós, todo esse amor que Jesus dedicou quando esteve aqui no nosso plano físico. Que Jesus caminhe junto conosco e que a gente possa estar lado a lado do nosso guia espiritual, que a gente possa enxergar todas as possibilidades que temos de auxiliar o nosso próximo e que isso seja feito de coração, que isso seja feito por amor e não pelo interesse de uma vida futura, de uma vida espiritual jubilosa, mas que a gente faça pelo amor ao Cristo, pelo amor ao próximo. Que a gente nunca se esqueça dos principais mandamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Que a gente traga isso dentro do nosso coração e que Deus e Jesus estejam sempre conosco a cada passo do nosso caminho. Que Jesus nos ampare e nos guie em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja em todos os momentos. Graças a Deus. Agradecidos, Senhor, por mais essas bênçãos recebidas, agradecidos pelo seu amor que nos envolve, que nos dá força, agradecido por essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos coloca no caminho da luz. Somos ainda uma formiguinha caminhando, mas um dia chegaremos até o seu lado, Senhor. Senhor, abençoe a todos aqui, leve todos em segurança para casa, que todos saiam daqui com o coração com amor, com a esperança de uma mudança melhor, de uma caminhada para o amor, para a felicidade e ajuda ao próximo. Agradecemos a seu altivo e toda a coluna que compõe a espiritualidade dessa casa. Agradecemos pelo seu amor, pelo seu carinho. Agradecemos por receber-nos nessa casa de amor, com os braços abertos, nos amparando, nos intuindo, nos acalentando. E agradecemos, acima de tudo, a Deus, por todo esse amor, por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos oferece para o nosso crescimento. E pedimos permissão ao altivo, a Jesus e, acima de tudo, a Deus, para terminarmos essa reunião pública dessa manhã de sábado. Graças a Deus.